Every day is so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can't bring me down. Oh no, so don't you bring me down today. Olá, eu sou de Beautiful com Cristina Aguilera, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos de São Paulo. Eu sou Norian Segado, jornalista, e hoje converso com Ricardo Lugon, médico psiquiatra, que atua nas áreas de saúde mental e pessoas com deficiência. E é justamente sobre o que aproxima e o que separa esses dois campos que ele desenvolveu sua tese de doutorado e é o objeto da nossa conversa de hoje. Aproveito para convidar você para nos acompanhar no Spotify e nas redes sociais, ajudando a difundir as reflexões, propostas e provocações desse podcast, que tem se tornado uma referência nos debates da psicologia no Brasil. Acompanhe conosco mais este episódio. Olá, bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade. Hoje eu tenho a honra de conversar com um psiquiatra da infância e adolescência, pesquisador do campo de saúde mental e das pessoas com deficiência, entre outros tantos títulos. Ele também é membro da Associação Brasileira de Ação dos Direitos das Pessoas com Autismo, a Abraça, e da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasme. Bem-vindo, Ricardo Lugon, muito obrigado por dispor do seu tempo para conversar conosco. Alô, você. É uma alegria também poder receber esse convite, poder trocar umas ideias. Legal, eu já fiz essa pequena apresentação, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre sua trajetória profissional, sua trajetória acadêmica, de militância na área de saúde, né, para que as pessoas possam te conhecer um pouco melhor. E já queria iniciar também com uma provocação, né, já dar um pontapé nisso aqui. Na sua tese, quando você fala sobre pontes e abismos entre as políticas de saúde mental e de pessoas com deficiência, você critica o que se chama de uma branquitude dominante, branquitude no sentido amplo, ideológico. Mas você também se apresenta como um homem branco, cis, sem deficiência. Você não está fora do seu lugar de fala, não? Por que esse interesse por esse tema em específico? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, as pessoas que acompanham o podcast. Então, primeiro, deixa eu me apresentar. Então, eu sou Ricardo Lugon, sou psiquiatra da infância e adolescência, homem branco, cis, né? E com alguns atravessamentos aí. Eu sou capixaba. Na verdade, eu só nasci no interior de São Paulo, mas eu me criei, eu me considero capixaba. Me formei na Federal do Espírito Santo, fui fazer residência no Instituto Municipal Felipe Pinel do Rio de Janeiro, que é um baita lugar de formação de profissionais para o campo da reforma psiquiátrica, né? Durante os anos 90 foi ali a menina dos olhos do Ministério da Saúde, foi municipalizado e continua ainda sendo um espaço estratégico, né? Me aproximei bastante do campo, tanto da reforma quanto do campo da saúde mental infanto-juvenil. Saí do Rio em 2007, né? A vida no Rio não estava fácil, né? O custo de vida alto, os planos que eu tinha para a vida não caminhavam muito para essa direção. Vim aqui para as bandas do Sul, né? Trabalhando no Capcid de Novo Hamburgo durante mais de uma década. Tive a alegria de fazer o mestrado na educação, né? No campo da educação inclusiva. Tive algumas experiências transformadoras aqui, participei da pesquisa GAN, pesquisa Gestão Autônoma de Medicação, acredito que as pessoas que acompanham o podcast já devem ter ouvido falar em algum momento, e recentemente terminei o doutorado na Psicologia Social Institucional, fazendo esse debate sobre o qual você me provoca, Norian. Porque essa provocação, eu falo da branquitude, eu falo principalmente da branquitude do tema do autismo. Eu
eu estou fora, de fato, do meu lugar de fala, porque eu não estou querendo sustentar ele, estou querendo fazer uma provocação ao campo, né? Você me faz uma provocação, que é uma provocação que eu tento fazer também, a gente de convidar para uma autocrítica coletiva o quanto a reforma psiquiátrica demorou para racializar suas discussões, né? Se a gente pega as produções dos anos 80, 90, começo dos anos 2000, fala como se fossem os loucos brancos ou incolores, não havia essa discussão chegou, infelizmente, muito tardiamente, e na tese eu também falo que o tema do autismo hoje, a gente recentemente, isso nem acabou nem entrando na tese, mas a gente recentemente tem falado da indústria do autismo, um tema essencialmente atravessado pela lógica da branquitude classe média urbana, né? Então, com uma série de questões, na verdade, a indústria do autismo vem imprimir no campo da saúde mental infantil juvenil toda a força da lógica privada, né, com a questão do autismo sendo uma questão da pessoa, o que vai em contraposição à Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que coloca que a deficiência é construída muito pelo contexto, muito pelo mundo hostil, né, as pessoas com formas de vida desviantes e divergentes, e a indústria do autismo trabalha muito operada no diagnóstico classificatório dado pelo médico e terapias essencialmente vindas do norte global, seja do campo da cognitivo-comportamental, seja da psicanálise, né? Então, a gente tem pouquíssimas pessoas fazendo a racialização da discussão. A grande amiga Luciana Viegas, do movimento Vidas com Pessoas, Vidas Negras com Deficiência importam, importantíssimo, né? Mas essencialmente a gente tem visto reprodução do modo privado da branquitude de classe média no campo do autismo, invadindo o orçamento. Essa que é uma das grandes preocupações para pensar as políticas públicas. Você, de fato, na questão do autismo, você até comenta nessa sua tese, claro, esse espaço que ele acabou tendo na discussão, justamente por conta dessas questões que você levanta, né? Uhum. E, assim, na atenção psicossocial, alguns segmentos pregam esse atendimento diferenciado, ou até segregado, se você quiser expor assim, de alguns grupos, em especial dos autistas. Pode ser virou assim o mal do nosso início de século, né? Eu tenho um amigo, tem praticamente a minha idade, mais de 60 anos, e que ele foi descobrir agora que ele era autista. Já fez pós-doutorado, fez não sei o quê, construiu toda a vida dele, aí por conta desses rebaixamentos de diagnósticos, de medicalização, todo esse processo que a gente discute bastante aqui, ele, de uma hora para outra, se viu como também um espectro autista. Aí, né? Até brinquei com ele, falei, pô, se você é, todo mundo é, não tem por onde sair. Mas, assim, na sua opinião, sobre essa questão desses atendimentos diferenciados, você acha que os RAPs dão conta dessas demandas? Qual seria o cenário ideal possível, na sua opinião? Se as RAPs dão conta da questão do autismo, eu vou dizer que não, e não é para dar. Em que sentido? Se a gente olhar ali no começo dos anos 2000, havia, eu acho que ainda há, essa ilusão da onipotência dos CAPs, né? A gente viveu, eu fui parte dessa ilusão de que os CAPs vão ser Tem uma coisa que denuncia isso, o primeiro manual de CAPs que o Ministério publica, se não me engano, 2004, ele desenha o CAPs no centro da RAPs. A gente brinca que é a imagem do CAPSOL, parece lá o Luís XV, não sei lá qual rei da França lá, que era o Rei Sol, né? O CAPSOL é o CAPSOL. Foi um grande equívoco que as pessoas ainda reproduzem, né? Eu não acho que as RAPs precisam achar que vão dar conta de tudo. A gente precisa compreender o lugar, né, do CAPSI, das RAPs, no campo da saúde mental. Nosso mandato é o cuidado, né? A gente vai ofertar cuidado a quem está em sofrimento. Esse é um ponto. Esse cuidado é organizado por classificação diagnóstica? Não, não é, e espero que nunca seja, porque sofrimento não responde à classificação diagnóstica. O exemplo mais bobo aí é o luto,
né? O luto é uma experiência de sofrimento intenso, demanda cuidado, mas a gente não consegue enquadrá-lo, ainda que haja essa tentativa formal, em uma categoria diagnóstica. Esse é um ponto. O ponto que a discussão no campo da saúde mental negligencia é a demanda por reabilitação. Eu não posso pressupor que as RAPs vão ofertar as abordagens, as ferramentas mais instrumentais, seja para a pessoa com deficiência, seja para o entorno dela. Então, capacitação de profissionais das escolas, dos serviços de saúde, etc., ser também um matriciador, que eu acho que é um parceiro inseparável das RAPs. Então, as RCPCD, as redes de cuidado das pessoas com deficiência, que estão na política quentinha, acabou de sair do forno, a política de saúde voltada às pessoas com deficiência, tem que ser uma parceira honorária das RAPs. Esse é um ponto. Então, vou concordar contigo, né? Vou acompanhar a tua provocação. Eu não acho que as RAPs vão dar conta disso sozinhas, porque não são para tal. O grande desafio, e aí, por isso que eu me coloco a escrever a tese, é colocar essa galera para conversar, né? A gente tem experiências aí de municípios grandes que têm CER, né, os Centros Especializados de Reabilitação, que não dialogam, que não compartilham projetos terapêuticos ou projetos em torno das mesmas pessoas que eles acompanham. Então, CAPS não dialoga com o SER e precisa dialogar, porque são mandatos diferentes, questões diferentes, equipes diferentes em torno da mesma pessoa. Não sei se é por aí que você pensou. É bem por aí, quer dizer, é um desses abismos que você cita aí na sua tese, né? E tem uma questão da palavra abismo, engraçado, que no início da tese eu estava muito empolgada com ela, e a partir até de uma intervenção da queridíssima Bianca Angelucci, que ela fala que esse abismo é habitado. Ela me provoca nesse sentido de que é o que a gente vai chamar do povo do meio, ou o abismo é habitado por aquela pessoa, entre aspas, que não tem critério para CAPS e também não tem critério para ser. Esse abismo, quer dizer, essa dificuldade de diálogo entre as políticas deixa um monte de gente à margem. Pessoa que recebeu o diagnóstico de deficiência intelectual que faz uso de substância psicoativa. Fica naquele jogo, manda para o CAPS-AD. Não, o CAPS-AD fala, não, ele tem transtorno, manda para o CAPS, entende? Então, quando a gente faz dialogar as políticas e compreende que há temas comuns e temas com os quais a gente precisa se envolver, a gente esvazia o abismo, a gente produz lugar para todo mundo. Existe essa intersetorialidade do diálogo, né? Aí, né, a gente ainda está na intrasetorialidade. O próprio setor saúde tem dificuldades de dialogar internamente. E eu fico muito triste quando alguém fala, não, mas não tem diagnóstico para... Aí eu falo, não, você não entendeu nada, assim. Né? O diagnóstico é uma mera formalização para a estatística, não é sobre construção de projetos terapêuticos, sobre construção de projetos compartilhados. Né? Inclusive, cita Raquel Passos na sua tese, né? Uhum. Ela fala assim, não existe uma sociedade sem manicômios quando você naturaliza as desigualdades de classe. Uhum. Acho que o movimento antimanicomial faz essa naturalização. Ainda continua, né? Quer dizer, qual que é o tamanho desse abismo entre saúde mental e essas políticas de pessoas com deficiência? Como criar essa ponte, né? Também essa que acho que é a principal questão. Tá, é que tem duas perguntas aí, porque pelo menos eu entendi duas coisas, eu vou tentar... São duas coisas, já emendei uma coisa com outra, já fui falando, aqui é assim mesmo. Não, tranquilo, eu adoro. Tá, porque eu fui tocado, eu fui acordado tardiamente para a discussão sobre, né, sobre raça e etnia, sobre o enfrentamento do racismo, foi no início do doutorado, ali em 2019, e passei a prestar atenção no percurso histórico. Se a gente pega Carta de Bauru, não traz essa discussão. Se a gente pega os textos ao longo dos anos 90, começo dos anos 2000, não, tem um texto que eu uso bastante em aula, que é do Fernando Tenório, né, A Clínica da Reforma, é um texto muito bom, mas ele não faz a menor discussão de gênero nem de raça e etnia. Tem um dado que eu peguei, na verdade é um capítulo de livro. A maioria dos autores citados são homens brancos. Tem acho que 3 ou 4 mulheres citadas, né? Então, como se as mulheres tivessem um lugar menor na produção teórica em torno da reforma, e provavelmente nenhum autor negro.
Entra aí a questão do apagamento de Frantz Fanon, né, o movimento negro se aprofunda em Frantz Fanon muito antes da gente. A gente importou Basaglia todo feliz. Olha lá o italiano, mas o próprio Basaglia tinha um grande reconhecimento com Frantz Fanon. A gente tem um reconhecimento tardio da importância dele. Então dá para ver ao longo dos textos, só ali no começo dos anos 2010, que a gente se aproxima dessa discussão de gêneros também, a questão das pessoas trans, né, uma série de violências que são componentes de agravo à saúde mental das pessoas de quem a gente cuida, só foram incorporados tardiamente, e do campo da deficiência não foi, né? Inclusive, uma das coisas que eu trago na tese houve um movimento intencional de afastamento, quando a coordenação de saúde mental é convidada a compor o texto e o movimento em torno da Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência, dizem, não, isso não nos diz respeito. Vivia-se essa ilusão, Norian, de que a Lei 10.216 era boa o suficiente para dar conta da proteção dos direitos. E, de fato, não é, e não foi. Ela está sob ataque, a gente está com esses congressos que as pessoas têm elegido recentemente, tem sido difícil isso, mas a convenção, inclusive, por ter status de emenda constitucional no Brasil, ela é um guarda-chuva generoso que a gente pode fazer caber os usuários de saúde mental. E aí deixa eu puxar um outro parênteses em torno até da expressão que a gente usa, né? No Brasil, a história da reforma psiquiátrica consolidou o termo usuário, pelo menos eu aprendi desde pequenininho a usar como usuário, e há uma tentativa interessante, a gente precisa dialogar com isso, de a gente usar a expressão pessoas com deficiência psicossocial. Eu não sei se esse termo vai vingar, né? Tenho lá as questões, mas a mensagem, para a gente não ficar discutindo a palavra, a mensagem é: pessoas em contato frequente com o serviço de saúde mental podem ser consideradas como pessoas com deficiência, gostem ela ou não do nome, né? O nome não importa, mas todos os mecanismos de proteção previstos pela convenção podem ser aplicados às pessoas de quem a gente cuida nos CAPs. Acho que essa é uma mensagem bacana. Tem uma discussão aí também, e inclusive o próprio Rogério Giannini que traz, né, que me deu um toque um dia, eu fui ler, acho que eu trago na tese também, a convenção, ou pelo menos os comentários gerais do Comitê de Direitos Humanos, vários momentos eles discutem se internação involuntária é uma violação da convenção. Então, tem um documento do Danius Puras, né, que foi um dos relatores para a aquisição da melhor condição de saúde possível, né? Tem 2 documentos que eu cito na tese, em que ele fala: internação involuntária é uma violação da convenção, e os estados parte deveriam banir. Nada mais reforma psiquiátrica, nada mais próximo do que a gente vem construindo historicamente do que isso, né? Então, eu acho que essa aproximação, essa parceria é muito bem-vinda. E quando você discute o capacitismo, quando os movimentos antimanicomiais discutem, não estão fazendo um pouco esse diálogo com a questão das deficiências? Deficiência psicossocial, você fala. Assim, você não critica esse termo, você usa o termo, mas faz a própria crítica a ele dentro da sua tese, né? Do capacitismo ou da deficiência psicossocial? Da deficiência psicossocial. Eu faço a crítica, eu acho que no Brasil esse termo não vai pegar, mas a gente não tem que discutir o termo. Vamos sugerir o termo, de repente, pessoas em contato frequente com o serviço de saúde mental? É um termo desse tamanho, é um termo enorme. Ainda não me ocorreu. Quem tiver sugestões, mandem aí. Ainda não encontrei um termo, né? Porque o usuário remete muito à questão do uso dos serviços. Pode ser interessante na defesa do Sistema Único de Saúde. Mas o eu tenho, aliás, não é que eu tenho motivos e evidências para pensar de que a saúde mental ainda reproduz muito o capacitismo. A pergunta clássica que eu já sei a resposta: quais serviços de saúde mental têm intérprete de Libras? É quase impossível. Na situação no CAPS Infantil de Novo Hamburgo, onde eu trabalhei, a gente levou 10 meses para conseguir intérprete de Libras. E eu precisava atender uma adolescente surda, e foi uma das experiências mais interessantes que eu já tive, porque a presença da intérprete garantiu acesso ao cuidado.
Foi só isso tudo, né? Então, a gente ainda tem um bocado de reprodução do capacitismo, seja nas expressões corriqueiras, seja na falta de acesso, não somente acesso arquitetônico por rampas, mas por comunicação, linguagem simples com pessoas com deficiência intelectual, intérprete de Libras, autodescrição. Tem uma série de formas do capacitismo que os trabalhadores da saúde mental ainda reproduzem. Então, o meu chamado para a conversa é sobre isso. Assim, vamos. Aliás, acabou de ser lançado também o Plano Viver Sem Limites, que tem um eixo chamado enfrentamento do capacitismo. Então, é sobre todos nós, né? Construir um mundo menos hostil às pessoas com deficiência é também sobre nós da reforma psiquiátrica. Dentro desse recorte da deficiência, a questão de gênero, de raça, que sempre pega muito, né? Você estava falando desse movimento da psiquiatria, da Carta de Bauru, já vai para 40 anos de existência, e a ausência dessas terminologias, dessa preocupação. Isso você acha que é um pouco a característica que rondou a esquerda no Brasil, esse pensamento marxista, que teve bastante influência na psicologia, na psiquiatria, e que trabalhava, e ainda trabalha em muitos casos, né? Apenas então somente a questão de classe, deixando como todo o resto, como se fosse já tivesse sendo dito quando se fala de classe. Já teve um pouco essa influência também, ou foram por outros caminhos? Ou foi pelo caminho da branquitude mesmo? Olá, você está ouvindo o Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. Eu sou um guri novinho, eu não sou a melhor pessoa para historicizar isso, para contar a história disso, mas do pouco que eu fui vendo, quando eu estou como docente agora numa universidade em Novo Hamburgo, e quando eu fui preparar as aulas sobre história do SUS, eu fui pegar o material da 4ª conferência, é muito isso. Eu falei, pô, eu morria de curiosidade, falei, deixa eu ver os vídeos da 4ª conferência. É muito disso, é muito do marxismo trabalhista, que não fazia essas discussões. Quando a gente pega a Carta de Bauru, tem uma aproximação muito grande com isso. Quando a gente... tem um texto importantíssimo do Gastão Wagner Campos, que é, aliás, o texto onde ele apresenta a expressão clínica ampliada, que é um termo precioso, que é um termo importantíssimo para a saúde mental, ele também está trilhando esses caminhos. Então, eu acompanho o voto do relator nesse sentido. Eu acho que sim, essa marca da discussão de classes trabalhadoras não se aproximou. A gente também importou ela sem fazer as outras discussões e sem olhar para o que acontecia embaixo do nosso nariz, os séculos de tombamento, de massacre do povo negro. Assim, a branquitude arrumou uns jeitos horrorosamente criativos de manter a sua hegemonia, mesmo com o discurso de esquerda. Eu acho que essa é a grande contribuição que o movimento negro chacoalhou a gente. A gente não pode dormir em paz, não. O mundo é bem mais complexo do que a gente imaginava, né? Na nossa infância. Você também é um grande crítico da psiquiatria, como geral. Deve Você acha? Você acha mesmo? Só um pouquinho. Você, o Amarante, né? Uma das partes da sua tese, inclusive você fala, citando outros autores, de que psiquiatria, muitas vezes, ela faz mais mal do que bem. Né? Em termos gerais. Tá? Eu até separei aqui um trechinho, mas passando para o português assim, mais corriqueiro aqui, para todo mundo entender, coisa que às vezes pode fazer atacar a autoestima, a autoconfiança, uma série de coisas. Qual que é o papel benéfico da psiquiatria e qual que é o maléfico, vamos dizer? Quem que é o Mr. Hyde e o Dr. Jekyll? Pois é, vamos lá. Deixa eu primeiro pegar de onde eu parto na tese, que também é sobre as pontes. Tem um movimento agora, aliás, acho que esse é um ponto de partida interessante. Nos movimentos pioneiros na Europa e Estados Unidos
das pessoas com deficiência, os sobreviventes da psiquiatria são parceiros de primeira hora. Eu acho que esse é um dado histórico para a gente fazer essa aproximação. E um dos argumentos que eles usam, que eu acho que é um argumento que super dialoga com a gente a gente não pode cair no equívoco de dizer que pessoas em contato frequente com o serviço de saúde mental são pessoas com deficiência por causa da esquizofrenia. Não. Ela diz, o que produz os impedimentos é a psiquiatria. É tudo isso que você falou, o uso descontrolado de psicofármacos, né? O uso da internação involuntária com ferramentas de contenção corporal não consentidas. Isso produz os impedimentos que vão tornar o usuário da psiquiatria uma pessoa de saúde mental. Então, não é só a alucinação, não, que faz essa transição, sou esquizofrênico, logo sou pessoa com deficiência. Não. O mundo é opressor. Existe uma parte da psiquiatria manicomial, que produz opressão, construída basicamente por homens brancos, europeus sem deficiência, né, que, sob o argumento de cuidar, produzem silenciamento e tombamento. A gente tem, né, na Rússia, a gente teve ampla documentação disso, no Brasil também teve, do uso político da psiquiatria contra opositores do sistema. A gente vai ter isso nos regimes totalitários da psiquiatria com facilidade. E, bom, isso é super anos 70 e 80. E a gente tem também hoje, né, o uso da psiquiatria como forma de deslegitimação. Então, a minha crítica é a psiquiatria que é feita com a perspectiva manicomial, considerando o sujeito como inválido, como louco incapaz, e pior, como louco perigoso. Toda a discussão, toda a treta, né, em torno do fechamento dos manicômios judiciários, dos HCTPs, é sobre a reprodução da figura do louco perigoso, que é de Pinel, né? A gente só está 220 anos atrasados nessa discussão. Galera, voltem em Pinel, né? Então, a minha crítica é a psiquiatria feita do modo manicomial, porque eu não quero enterrar a psiquiatria como um todo, porque ela pode ser uma ferramenta super valiosa de cuidado. Esse é o ponto, né? Quando a gente compreende e a gente pega a reforma sanitária, né, reforma psiquiátrica, a noção de cuidado, saúde coletiva, e compreende a autonomia dos sujeitos, compartilhamento das decisões, a psiquiatria é muito bem-vinda quando compartilha com a gente esses princípios e valores. Mas se é sobre tombamento e silenciamento dos corpos, dá ruim, não tem como dialogar. Vou trazer um exemplo de coisa que está saindo do forno fresquinha e que o campo da saúde mental infanto-juvenil negligenciou. Quando eu faço a crítica à branquitude dos temas prevalentes na saúde mental infanto-juvenil, eu vou trazer um exemplo aqui. TDAH, né? Porra, Norian, você pega literatura sobre crítica ao TDAH Ritalina, você tem um monte. Beleza. Quem é que vem discutindo uso de psicofármaco em criança em acolhimento institucional? Criança abrigada. Nunca, cabe nos dedos de uma mão só. Até então, até um mês e pouco atrás, eu achava que não tinha nenhum artigo que fazia levantamento de uso de psicofármaco. Tem um trabalho de conclusão da URGS, que nem esse era o tema principal. E a gente está com os dados de uma pesquisa de Caxias do Sul, deve estar sendo submetido logo. Aliás, e vários dados dos Estados Unidos também, a média de psicofármaco em criança acolhida institucionalmente é mais que 2,7, 3, tem lugar que chega a média de cada criança institucionalizada tomando 4 psicofármacos diferentes. É o quê? É ferramenta de cuidado? E aí, o dado interessante, a gente não tem esse dado replicado por enquanto, mas é um dado das pesquisas dos Estados Unidos, que é o seguinte: quando você racializa, isso fica interessante. Quando se trata
de problemas externalizantes ou se trata de medicação para contenção, a taxa de psicofármaco em crianças negras é maior, certo? Quando você fala de psicofármaco como ferramenta de cuidado para criança que está triste, deprimida, ansiosa, a taxa nas crianças brancas é maior. Percebe? Quando você usa o psicofármaco na perspectiva do silenciamento, do tombamento, do freamento, as crianças negras são mais alvo dessa ferramenta. Quando você fala do psicofármaco como ferramenta de cuidado, de aliviar uma angústia, etc., as crianças brancas têm mais acesso. Eu não sou o cara que vou jogar a psiquiatria toda no lixo, como já fez o movimento da psiquiatria, acho que isso é um grande equívoco. É dizer o seguinte, cara, esses princípios, né, são caros e importantes para mim. Você está junto com eles? Tá. Segura no braço e vão caminhar junto aqui. Mas se você parte do princípio da periculosidade, da incapacidade, né, da incapacidade da criança, a discussão também sobre adultocentrismo, se você não dialoga, meu amigo, vamos ter sérios problemas para conversar. Acho que é por aí. Inclusive, em relação a isso, tenho aqui um episódio que trata sobre essa questão de medicalização com a Maria Aparecida Moisés, despatologiza. Mãe Cida. Eu chamo ela de Mãe Cida. Mãe Cida, sensacional a Cida. E que ela faz justamente esse debate, né? Entre outros. Então, assim, quem tiver interesse, eu sugiro pegar uns programas atrás ali e também acompanhar, que é um debate muito interessante. Você estava falando agora, porque essa dificuldade de nominar as coisas, né? Ter os seus lugares. De qualquer maneira, ela, assim, qualquer nominação, ela, óbvio, ela cria parâmetros, ela estreita o pensamento, mas ela também, às vezes, coloca nos seus trilhos. Como a gente teve no movimento negro uma série de falas, movimento LGBT, que vai incorporando suas letras para abarcar essa coisa. Então, acho que, sim, nominar as coisas é, inclusive, um fator importante até para se ver os limites dessa nominação. E quando você fala da deficiência psicossocial, que não vai pegar, é um termo meio mais quase médico, não é um termo que possa pegar na questão popular, você diz que um dos problemas é que ele traz uma sequela como consequência do transtorno, na sua tese. Então, assim, como é que se nomina tudo isso? E há uma diferença nesse debate, o senhor entender, entre a pessoa com deficiência, que ela já nasceu com deficiência, é produto de uma doença, de alguma coisa, ou uma deficiência adquirida. Você, por exemplo, cita dois grandes pensadores ingleses, né, que é o Tom Shakespeare, né, que você cita, é uma figura, quem conhece, é uma figura, né? Até não querendo estereotipar, mas nosso estereótipo é quase um alienígena ali, né? Assim, aquela figura excelente, Michael Oliver, um homem branco, etc. Mas que ele sofreu um acidente. Existe essa diferença, né, nesse processo, né, de inclusão, de debates, entre quem é o deficiente que já nasceu, se agravou por alguma situação, e aquele que levantou, o Marcelo Rubens Paiva, que caiu na piscina, no lago, e se tornou tetraplégico. Existe essa diferenciação? Vamos lá, segura na mão aqui. Dois problemas é que você está trabalhando, você está discutindo causa. E discutir causa é muito sobre modelo biomédico. Se nasceu com, ou se foi um acidente que causou depois, isso é puro modelo biomédico. E o outro risco, está reduzindo deficiência a uma questão individual. O trecho que quando eu critico, eu estou construindo a crítica a como o termo foi, na verdade, como o termo ganhou visibilidade, eu faço uma crítica ao falecido Romeu Sasaki, é que tanto dizer que a deficiência é equivalente ao transtorno, quanto dizer que a deficiência é equivalente à sequela, reduzem a deficiência à pessoa. E isso trai o espírito da convenção, porque a convenção vai dizer o tempo inteiro com maior clareza, é uma interação entre os impedimentos corporais
e as barreiras, ou contemporaneamente a gente tem dito as opressões vividas pelos corpos desviantes, né? Uma pessoa com sequelas que vive num mundo acolhedor, a experiência de deficiência dela é menor, porque o mundo é menos hostil a ela, né? Onde você tem ferramentas, comportamentos, uma ética acolhedora, uma ética que trabalha na dimensão do cuidado ou na dimensão de que é sobre todo mundo oferecer um mundo menos hostil às pessoas com deficiência, você vai ter maior possibilidade de participação dessa, né, dessa pessoa. O Stephen Hawking talvez é o exemplo mais batido disso, né? O Stephen Hawking pôde ter a participação que ele teve no mundo da ciência graças a um mundo acolhedor que respeitou e incluiu a forma dele habitar o próprio corpo. Entende? Então, eu vou criticar, na verdade, a crítica, eu faço uma crítica autoral ao Sasaki, que ele propõe o termo, mas o argumento dele é muito ruim, né? Eu não vou jogar fora o termo, não. Eu acho que, em termos de Brasil, esse termo vingaria se a gente não tivesse tido a história que a gente teve da reforma psiquiátrica. A discussão que eu faço isso, não vou jogar o termo no lixo, não, mas eu faço essa crítica aí, particularmente ao Romeu Sasaki, mas a maneira como ele propõe, foi um autor que usou largamente essa expressão, não está alinhado com o que a reforma, com o que a convenção propõe, né? E aí ele cita o Gerard Quinn, que o Gerard Quinn está mais alinhado com a convenção no sentido de dizer, né? Não é sobre o quanto o mundo consegue te acolher. Então, o trecho na tese vai nesse sentido. Então, isso está muito enraizado dentro da gente, Norian. Sempre que a gente situa a deficiência na pessoa, a gente está reproduzindo capacitismo. A gente está deixando de olhar para o mundo que não é acolhedor, para o mundo que é hostil. E a reforma é da mesma natureza. Sempre que a gente situa o problema da loucura no louco, no cérebro do louco, a gente está deixando de olhar do mundo que reproduz o estigma do louco perigoso. E a gente precisa enfrentar o estigma do louco perigoso. É justamente isso que eu queria citar, né? Quer dizer, não é o indivíduo a questão, é o ambiente, inclusive, que assim não potencializa aquilo que aquele indivíduo pode dar, pode ser, pode se transformar. E aí a gente chega na questão, só assim, já finalizando o nosso tempo aqui, nessa questão que você também faz uma crítica à reforma psiquiátrica de uma maneira geral, que ela ainda enfrenta dificuldades de se tornar esse grande projeto que se pensou ser. Que se agravou, inclusive, após o golpe de 2017. Como você vê a situação atual dessas políticas de governo? Vamos lá. Ao viver sem limites. Como é que está agora? A gente saiu desse período tenebroso do governo anterior, o governo atual, a gente conhece que tem uma perspectiva mais democrática, mas também ainda patina em algumas coisas, discussão grande, financiamento de comunidades terapêuticas por parte do governo. Então, como é que você vê esse movimento hoje? Você está mais pessimista, mais otimista? Você é um cético declarado? Não, eu não sou um cético declarado, não. Eu tenho andado otimista. Eu acho que eu tenho motivos para acreditar que eu sou otimista. Eu não vou botar um otimista. Eu tenho sido otimista, assim. Claro, é uma melhora comparado com o desgoverno anterior absurda, mas a gente não vive mais os anos dourados que vivíamos no início dos anos 2000, 2005, 2008, não vivemos mais, tanto pelo enfrentamento com a direita ou extrema-direita, ou, na verdade, com essa grande outra indústria das comunidades terapêuticas. Então, o campo AD, principalmente vivendo essa disputa de poder político e de financiamento com essa máquina gigantesca que são as comunidades terapêuticas. Eu acho que esse é um dos pontos que tem tornado a luta muito difícil. O outro ponto de enfrentamento é
com as propostas de saúde mental que não são guiadas pela reforma, mas ainda são de uma centro-esquerda. A gente vê ali Janones trouxe essa pauta, algumas pessoas na eleição trazem, que é uma pegada meio paulista, assim, da perspectiva de saúde mental, um pouco do movimento da saúde global da OMS, um enfrentamento com a ABP, nessa posição ainda alinhada de psiquiatria, Associação Brasileira de que Psiquiatria. tem assumido posições políticas, né, sentando à mesa com pessoas complicadas e assumindo posições éticas que eu não sou membro dela, né, que eu lamento. E eu acho que também o enfrentamento aí da indústria do autismo. Eu acho que os tempos não são fáceis, né? É importante a figura da professora Sônia Barros como mulher negra no cargo da coordenação, mas eu acho que também cabe aí a grande alegria de ter uma ministra da saúde, né, do porte da Nízia, mas cabe também ao governo como um todo, Casa Civil, oferecer uma retaguarda para, né, para essas duas grandes mulheres. Eu acho que esse é um ponto, assim, elas são pessoas importantes, mas assim, elas sozinhas não vão fazer a coisa acontecer. Então, tem sido um grande desafio, né, de sustentar financiamento, de sustentar espaço político, de sustentar financiamento de novas iniciativas. Tem uma iniciativa que eu quero tentar super breve aqui, que foi ali em 2014, se não me engano, não vou lembrar exatamente o ano, mas que o Ministério trouxe o Quality Rights, que é uma forma de você avaliar o serviço de saúde mental à luz da Convenção e à luz dos respeitos dos direitos humanos. Ia ser uma iniciativa brilhante, a gente ia ter uma ferramenta validada de avaliação e reflexão sobre os processos de cuidado alinhados às defesas dos direitos humanos. Se perdeu na poeira da estrada, né? Então, assim, eu sou otimista, mas eu preciso puxar a orelha da galera da Casa Civil, lá, né, do Planalto, dizer, deem retaguarda a Nise e a Sônia, porque elas precisam, tá? Porque vem pedra de tudo quanto é lado. Inclusive, eu entrevistei a Sônia dias antes dela ser indicada, é um dos nossos primeiros programas, e é interessante a expectativa com que ela não entusiasmo com que ela fala disso. Até teria com essa curiosidade de conversar hoje com ela para saber, depois de 2 anos, aí, como é que está essa barra. Né? Eu acho, assim, uma das críticas que a gente tem feito enquanto o coletivo de pesquisadores da saúde mental de crianças e adolescentes é que o campo da infância não avançou, até porque a Sônia sozinha não dá conta. A gente está sentindo muito falta de alguém na equipe técnica do Ministério que abra e que convoque para a questão da saúde mental infanto-juvenil. A gente tem feito quase como se fosse um terceiro setor. Ninguém tem cargo, ninguém de nós, pesquisadores, é gestor federal, e a gente tem visto enfrentamento. Então, a gente está fazendo uma sustentação, mas tem coisas que a gente não consegue dar conta. Então, saúde mental infanto-juvenil está sob forte ameaça. Ricardo, há quanto tempo você está no Rio Grande do Sul, Ricardo? Eu estou há 16 anos aqui. Nossa, mas nós estamos conversando aqui há mais de meia hora e você não tomou chimarrão? Eu não tomei. Eu vou contar uma coisa curiosa sobre o Rio Grande do Sul, que eu descobri, que eu me dei conta recentemente, né? O que define o gaúcho não é tomar chimarrão, mas é ter uma chaleira elétrica em casa. Eu comprei recentemente a chaleira elétrica e falei, agora eu me sinto gaúcho de verdade, né? Mas não estou tomando chimarrão. Mas eu curto bastante frio, eu gosto muito desses tempos, né? Dia frio com céu claro aqui é uma grande alegria para mim. Para encerrar rapidamente um assunto bem transversal, essa tragédia que teve aí no Rio Grande do Sul, né? Como é que a psicologia, o movimento de saúde pode ajudar nesse trabalho? Com certeza, além do desastre econômico, a insegurança da pessoa em relação à vida. Como é que a psiquiatria e a psicologia podem se inserir nesse campo? Para tentar ser bem breve. Primeiro, a gente perguntar se é um desastre ou se foi, em parte, um crime ambiental, né? Toda a negligência em torno da legislação ambiental que foi flexibilizada e o boleto chegou para os mais pobres, né, as pessoas mais vulnerabilizadas. Eu acho que um dos grandes desafios foi e ainda é articular a grande
massa, o grande volume de voluntários que vieram com o caminho que as políticas públicas se propõem a seguir. Eu acho que, né, houve generosa oferta de cuidado. Eu participei de um grupo de WhatsApp de voluntários com, sei lá, 300 pessoas, gente de fora do Brasil, gente que pegou o avião, tudo bem, mas uma boa parte dessas pessoas não tinha noção de como funcionam as RAPs, de como funcionam os processos de cuidado, e tentavam reproduzir o modo privado ou modo de consultório de cuidado. Acho que esse é um dos pontos. Como é que a gente vai colocar equipes, talvez, ao longo dos próximos meses, ao longo do próximo ano, de acompanhar, principalmente nas cidades mais afetadas, onde o território foi devastado pelas águas, né? Esse processo ou de migração para uma outra cidade, ou de reconstrução das cidades, a reconstrução dos sentidos, a noção de território de Milton Santos vai ser preciosíssima, a gente não perder ela, de reconhecimento, de reconstrução do território e das vidas, né? Isso articulado com precariedade econômica, como é que a gente vai pensar acesso à renda e acesso, né, à economia solidária. Eu acho que tem uma série de desafios aí. E a psiquiatria lembrar, né? Lembrar dos princípios que guiam a gente, se apresentar como ferramenta de cuidado, né? E considerando protagonismo e participação ativa dos sujeitos. Eu acho que aí gestão autônoma da medicação, né? Todo o legado da saúde coletiva vai ser importante para trazer uma psiquiatria que possa prover cuidados diante, né, desse crime ambiental, dessa tragédia, desse boleto que veio caro pra caramba de toda a flexibilização da legislação ambiental. Quando a gente fala em tragédia, a gente sabe que as causas dela estão muito, né, ligadas a, de fato, dessa destruição das leis ambientais, esse descaso. O Ailton Krenak que fala, né? É o planeta Terra tentando se expurgar dessa espécie invasora, né? Pois é, né? Tentando botar para fora. Cara, essa praga não sai daqui. O Raul Seixas também falava na música dele, né, que a Terra parece um cachorro cheio de pulga, quer dizer, quando não aguenta mais, vai dar um saculejo nas pulgas, para ela sair do... Assistiu Os Vingadores, aquele filme, né, que o vilão quer matar 50% da população para resolver... Não precisa matar 50%, né? Aqueles 5, 10 que a gente sabe que gasta toda a energia do planeta, já estaria bom. O povo da mercadoria, né? É um pouquinho Exato. similar do povo da mercadoria, né? Conversei aqui com um médico, psiquiatra, crítico da psiquiatria, professor, Dr. Ricardo Lugon. Muito obrigado, doutor, pelas palavras, pela provocação, por essa conversa, e estamos aqui juntos nessa batalha. Pode sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato dos Psicólogos e das Psicólogas de São Paulo, brancos, negros, índios, de todos os gêneros, que busca refletir sobre temas da atualidade e da contemporaneidade, trazendo sempre pessoas instigantes e boas de papo e de provocação, que nem nós conversamos aqui com o Ricardo Lugon. Muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Um abraço a todos e todas.